Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde a professora Teresa Cristina Cerdeira, neste mês de novembro, em que se assinala o centenário do nascimento do escritor José Saramago. Muito obrigada, professora Teresa Cristina Cerdeira, por ter aceitado o nosso convite. Este é o terceiro encontro que a Biblioteca Gulbenkian organiza em torno do centenário do nascimento de José Saramago. Relembramos que o primeiro decorreu no dia 3 de novembro, com o professor Manuel Frias Martins, que nos falou sobre a espiritualidade clandestina na obra do escritor, e o segundo, na passada segunda-feira, dia 21, com a presença de Pilar Del Rio e da escritora Inês Pedrosa, que nos apresentaram o livro A Intuição da Ilha, Os Dias de José Saramago, em Lanzarote. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos à nossa convidada, ou dialogar com ela. Mas antes de deixar a palavra à nossa convidada, uma pequena apresentação. Teresa Cristina Cerdeira é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e investigadora no Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A sua investigação centra-se na literatura portuguesa e na literatura comparada. A sua tese de doutoramento sobre José Saramago, defendida em 1987, foi publicada pela editora Dom Quixote em 1989, sob o título José Saramago, entre a História e a Ficção, uma saga de portugueses. Os seus livros de ensaios foram publicados em Portugal e Brasil: O Avesso do Bordado, A Tela da Dama, A Mão que Escreve, Formas de Ler, é a sua mais recente publicação. Dirigiu também a Cátedra Jorge de Sena na Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2005 e 2011 e editou 9 números da revista Metamorfoses. É desde 2021 professora emérita da sua universidade. A partir do artigo dos Vagalumes de Pier Paolo Pasolini em 1975, quem celebra o centenário do seu nascimento este ano, Georges Didier Huberman, filósofo historiador de arte, defende no seu ensaio Survivance des Lucioles a sobrevivência da experiência e da imagem. Os vagalumes, pirilampos, representam as diversas formas de resistência da cultura, do pensamento e do corpo diante das luzes ofuscantes do poder da política. Ao revisitar a obra de José Saramago, partindo de Levantado do Chão até Ensaio sobre a Cegueira, Teresa Cristina Cerdeira estabelece conexões com o pensamento do filósofo francês do ponto de vista, cito, de uma aposta ética baseada na sobrevivência da utopia. Professora Teresa Cristina Cerdeira, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença e desde já lhe deixo a palavra. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Cristina. Obrigada, Isabel. Obrigada à Fundação Carlos Gulbenkian. É um prazer estar aqui. É um prazer participar de mais uma atividade na comemoração desses 100 anos do nascimento de José Saramago. E quando eu escolhi esse tema, ele, na verdade, foi um pouco antes de acontecer o que aconteceu no Brasil, a nossa última pequena revolução. Mas acho que o tema vem bem a calhar com relação a tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eu, inclusive, escrevi há pouco tempo sobre isso, no dia exatamente em que nós tivemos a confirmação de que teremos o Lula na presidência da República, e escrevi sobre o fato do quanto esse momento era importante para nós como um momento de utopia, e como a figura de Luiz Inácio Lula da Silva e a figura de José Saramago tem um encontro que não é só biográfico, mas que é interessante lembrar que aquele menino de Garanhuns, que saiu lá do interior do Nordeste e que veio para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não está muito longe do menino de Azinhaga, que saiu também do interior de Portugal, da aldeia portuguesa, e foi viver em Lisboa. Claro que cada um seguiu passos e caminhos ligeiramente, ou só aparentemente diversos, porque Lula foi realmente um trabalhador que lutou pelos trabalhadores, e o Saramago foi aquele que, com a literatura e através da literatura,
pensou o lugar desses trabalhadores brasileiros. E eu tenho muito prazer em poder hoje, com alegria, falar da sobrevivência da utopia. E vou começar, por isso mesmo, com a leitura de um poema de Jorge de Sena, que eu recortei, desculpe. São aqui. Eu não sei se agora estão vendo, se estão compartilhando. Sim, sim, sim. Grace? Sim, está. Estão. Tá. Obrigada. Então, vamos começar. Eu queria começar com esse... O poema não apareceu, mas não faz mal, leio eu. O poema do Jorge de Sena diz o seguinte: uma pequenina luz bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light, uma pícola, em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhando, aqui no meio de nós. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefectível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento? Brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho? Brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber? Brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva? Brilha. Desde sempre, ou desde nunca, ou para sempre ou não, brilha. Uma pequena luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Apenas como elas, mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós. Eu queria começar com esse poema, porque é da luz que eu vou falar. O título da minha apresentação é Do Sol de Justiça, e eu estou me referindo, evidentemente, ao Levantado do Chão, a resistência dos vagalumes que eu vou encontrar, ou vou tentar mostrar, cuja presença eu vou tentar mostrar no ensaio sobre a cegueira. Na verdade, os centenários são acasos do destino, isso é coisa que nós já sabemos. Mas quando o destino vem corroborar um diálogo dos tempos, o acaso se ilumina e o arbitrário se deixa motivar. Será assim com os recentíssimos 700 anos da morte de Dante, 1321, e os 100 anos do nascimento de Pasolini e de José Saramago, em 1922, que trazemos aqui para uma homenagem em comum. Foi Didier Berman, em A Sobrevivência dos Vagalumes, quem pensou em reunir os dois italianos através das metáforas do sol e dos vagalumes. Livro fundador da literatura ocidental, a Divina Comédia é, por maiores razões, uma travessia obrigatória para os poetas italianos, tal como na Grécia Antiga, desde o governo de Pisístrates, o foram os poemas homéricos, difundidos pelos aedos, com o objetivo de integrarem a educação dos jovens atenienses. Ou como é o caso da permanência de Shakespeare, de Camões ou de Montaigne, e mais perto de nós, de Proust, de Machado de Assis ou de Borges. Clássicos, diria Calvino. Mais do que isso, diria eu, são textos de fundação, eles próprios já bibliotecas imaginárias que o tempo lhes permitira acolher e recolher, tornados em movimento inverso, inelutavelmente presentes na bagagem dos viajantes por vir. Nesse jogo de passar o anel, prazer especialíssimo de tocar as mãos do outro
e aqui há uma evocação, evidentemente, de um texto lindíssimo de Roland Barthes, que se chama O Séminaire. Pasolini é, na sua melhor acepção, um ladrão de palavras, de metáforas. Ele nutre o seu imaginário da escritura de Dante, num gesto que não escapa a Didier Huberman, ao intuir essa mise en mouvement de frutuosa aliança e ousada mésalliance. De certo modo, ambos transcendem o seu tempo, Pasolini e Dante, para invadir além ou aquém o espaço da literatura sob a forma de uma projeção ou de uma reminiscência. O mundo de Dante era o de uma Idade Média cristã. A Divina Comédia, sua obra magna, é ideológica e espiritualmente uma ascensão para a luz, para o puro amor que move il sole e l'altre stelle. No inferno, brilhavam tão somente fracas luzes intermitentes, luciole, à maneira de fogos fatos, como a lembrar aos nados o jovem tempos sombrios infernal, a lembrarem os primeiros versos da Divina Comédia de Dante. No meio do caminho da vida, me encontrei perdido numa selva escura, desviado da estrada certa. Não estaria ele, jovem estudante ainda de Bolonha, a meio caminho de sua vida, porque era demasiadamente jovem para adequar-se a essa metáfora. Mas a selva escura que dominava a Europa naquele início dos anos 40 fazia sucumbir facilmente os espíritos mais firmes e mais corajosos. Para Pasolini, a revolta da juventude intelectual, que caminhava na contramão do sistema, tinha então qualquer coisa de uma ingenuidade sexualizada, como bem cabia aos seus 20 anos incompletos. Era estudante de letras, não estava no fronte, e muito à moda camusiana de um certo desejo de imaginar Sísifo feliz, por vezes o absurdo podia encontrar na joie d'amor de reminiscência provençal um modo de reação, é certo que desviante, à violência da guerra, selva escura da qual se escapava assim por breves momentos, mesmo que com alguma culpabilidade pela euforia. Para falar desse tema, Didier Huberman resgata uma carta datada de 1941, em que Pasolini refere uma aventura noturna com amigos nos arrabaldes de Bolonha. Em meio ao gozo da ousadia dessa, digamos, excursão, e eu uso aqui a palavra no sentido etimológico, sair fora do curso, o fato, portanto, deles saírem do curso, escapando possivelmente à imposição do toque de recolher, os jovens rapazes avistaram, de repente, uma imensa quantidade de vagalumes que brilhavam na escuridão como bosques de fogo, simplesmente porque se amavam, porque se procuravam com amorosos voos e luzes. E esse encantamento dos vagalumes, a esse encantamento dos vagalumes, segue-se, contudo, um espanto. Chegados ao cume da colina, os jovens avistaram claramente 2 projetores muito distantes, muito ferozes, olhos mecânicos aos quais era impossível escapar. E foram imediatamente tomados por um terrível medo de serem descobertos. Era uma luz forte e violenta, luz das torres de vigia, em busca de inimigos, de prisioneiros fugidos, de judeus escondidos, sabe-se lá. Luz demasiado clara, luz imensa e brutal, que feria mais do que alumiava. Impossível, naquele momento, não opor essa visão infernal da grande luz à beleza que há pouco os encantara nas luzes intermitentes dos vagalumes, luciole, que insistiam em brilhar na noite escura. Nessa carta,
que Pasolini escreve ao amigo Franco Farolfi, ele tinha simplesmente virado a metáfora de Dante pelo avesso. E Didier Berman comenta a propósito disso. É um tempo de conselheiros pérfidos que estão em plena glória luminosa, enquanto resistentes de todos os tipos, ativos ou passivos, se transformam em vagalumes fugidios, tentando se fazer tão discretos quanto possível, continuando ao mesmo tempo a emitir os seus sinais. O universo dantesco, dessa forma, inverteu-se. É o inferno que, a partir de então, é exposto à luz, com seus políticos desonestos, superexpostos, gloriosos. Quanto às Luciole, elas tentam escapar como podem à ameaça, à condenação, que, a partir de então, atinge sua existência. Ora, essa metáfora da Carta de 1941, que é a carta da resistência dos vagalumes, é que me servirá para provar que, só aparentemente, eu ando longe do projeto de leitura que me propus no título dessas reflexões, ou seja, o de discutir a dimensão utópica na obra de José Saramago. Essa utopia, para José Saramago, tem como referências fundadoras a imagem do avô Jerônimo, camponês e iletrado, que, ao pressentir que a morte lhe chegava, não se deixou levar da sua aldeia sem antes ir abraçar cada uma das árvores do seu quintal. E também da avó Josefa, que, numa noite estrelada, sentada nos degraus da casa pobre em que morava, disse ao neto, sentado ao seu lado, com a simplicidade das revelações primordiais: o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. Ora, o neto escritor era José Saramago, que transformaria essas cenas vividas no passado em duas crônicas, e anos mais tarde, numa importante referência do discurso que pronunciou por ocasião da cerimônia do Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Nessa ocasião, ele expressaria de modo ampliado o seu próprio encantamento por esses gestos simbólicos de amor à vida, vislumbrados nos gestos do avô e nas palavras da avó, que ele amplia então comentando: ela não disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida, de pesado e contínuo trabalho que tinha sido a sua, estivesse, naquele momento quase final, a receber a graça de uma suprema e derradeira despedida, a consolação da beleza revelada. São palavras do discurso do Nobel. Seria muito fácil reconhecermos esse projeto utópico de José Saramago na solaridade épica do seu romance, de espetacular estreia nas letras, que foi Levantado do Chão, publicado em 1980. Mas a proposta que eu gostaria de surpreender vai um pouquinho além e pretende reconhecer a permanência, é certo que metamorfoseada, dessa utopia 15 anos mais tarde, a quando da publicação de Ensaio sobre a Cegueira, um romance escuro, sombrio, grave, duríssimo, onde, contudo, podemos ainda encontrar um leve aceno à hipótese de permanência da luz. Há entre esses dois romances um caminho de não raros percalços, em que será possível recuperar, tal como fez Didier Berman, o trajeto simbólico de Dante a Pasolini, ou, em outras palavras, da busca infatigável do sol ao brilho intermitente, mas significante e persistente da sobrevivência dos vagalumes. Levantado do Chão é uma história de camponeses alentejanos, isso nós já sabemos, que se tece ao longo de 70 anos do século XX, se nós obliterarmos injustamente, é verdade, a referência medieval a uma jovem camponesa violentada na fonte por um certo cruzado de Afonso Henriques, de nome Lamberto Orques Alemão. Essa violência, na verdade, que muitas vezes
nós não incluímos nesses 70 anos. Essa violência é fundadora da família Mau Tempo, protagonista da história, e deixa como marca indelével uns improváveis olhos azuis que, com frequência irregular, reaparecem entre os seus descendentes, potencializando a expoliação do homem do campo, ao ilustrá-la desde a origem da formação de Portugal até a vitória da Revolução Agrária no pós-25 de abril de 1974. O romance acompanhará mais de perto a travessia de 4 dessas gerações, sendo 3 da família Mau Tempo, em que se inclui o protagonista João Mau Tempo, e uma 4ª formada pelo núcleo da filha Gracinda, do genro Manuel e da neta Maria Adelaide, que, como assinala o narrador, herda do pai o sobrenome Espada, não como destino, mas porque é nome de sua preferência. Misturando assim personagens reais e ficcionais, dedicando seu livro àqueles que testemunharam as lutas na terra e especialmente a 2 de seus heróis assassinados pela repressão, Germano Vidigal, José Adelino dos Santos, José Saramago concebe o que há de melhor na estratégia realista, que não é exatamente uma simples operação mimética, mas antes um processo de mão dupla, capaz de ficcionalizar o factual ao inseri-lo numa estrutura romanesca e, ao mesmo tempo, de dar factualidade à ficção através do pacto de veracidade testemunhal das matrizes da história. Levantado do chão tem um evidente caráter épico, que se pode ler não apenas na caminhada ascensional dos personagens, que simbolicamente passam do mau tempo, do jugo, da opressão, até a espada da luta, enfim, vitoriosa. Mas também, estruturalmente, essa épica aparece na recuperação metamorfoseada de não raros ecos camonianos que lá estão desde o título, através do particípio levantado, derivado do verbo levantar ou alevantar, presente em 48 registros dos Lusíadas, tal como nos informa a pesquisa de Antônio Geraldo da Cunha, publicado no Brasil em 1980, sob o título de Índice Analítico do Vocabulário dos Lusíadas. O caráter épico do romance transparece ainda em recorrentes metáforas que aproximam a terra do mar, e a épica portuguesa é fundamentalmente uma épica do mar. Arados, terra e mar, ambos pelo trabalho anônimo, ora dos navegantes, ora dos camponeses do presente. E o narrador não cansará de repetir: o latifúndio é um mar interior. Mas quantas vezes será preciso dizer que o latifúndio é um mar interior? Ou ainda, no latifúndio interior não para a circulação das ondas. O romance se inscreve, por outro lado, na linhagem dos textos de formação, pois nele se assiste ao lento processo que vai de uma quase total alienação dos personagens, porque a essa alienação estavam expostos os trabalhadores do campo, até uma iluminada tomada de consciência que os torna agentes fecundos da revolução. Claro está que consciência e palavra caminham juntos. E enquanto o pensamento não se formata em linguagem, então, enquanto a força de querer não se torna verbo, o homem está ainda aquém da sua dimensão revolucionária. Por isso, vale a pena lembrar uma passagem do romance. São 2 as palavras: não aceitar a jorna de 25 escudos, não trabalhar por menos de 33 escudos por dia. O que é que o patrão resolveu? E ele responde: nem mais um tostão. É então que João Mau Tempo abre a boca e as palavras saem tão naturais como se fossem
água a correr de boa fonte. Ficará a seara no pé, que nós não vamos por menos. Juntemo-nos todos para exigir o nosso salário, porque já vai sendo tempo de termos voz, para dizer o valor do trabalho que fazemos. Não podem ser sempre os patrões a resolver o que nos pagam. Comendo, vem à vontade. Falando, se aprende a falar. E esse é, evidentemente, um comentário do narrador. O narrador iniciar, aliás, esse capítulo onde as palavras de João Maltempo brotam como água de fonte nova, ele iniciar esse capítulo do romance com a antevisão metafórica de uma primeira vitória, ao afirmar, porém, todos os tempos acabam por se cumprir. Este trigo, qualquer pessoa o vê, está maduro. Os homens também. Afinal, no confronto com a lei, em outras palavras, com a tríade latifúndio, Estado, Igreja, saem vitoriosos os trabalhadores, após uma luta de séculos, que, afinal, acaba por se cumprir. Comprometido claramente com os camponeses e com a sua luta, o narrador fará uso constante de uma nomenclatura irônica para referir os opressores. Os agentes da polícia, por exemplo, são tautologicamente identificáveis no nome e na função pela rima interna que irrisoriamente os caracteriza a todos. Cabo tá cabo, sargento armamento, tenente contente. Do mesmo modo, o congelamento ideológico da Igreja, sempre comprometida com o poder, se verá representada ao longo de 3/4 de século pelo mesmo padre Agamede. Mas no caso da redundância em eco, que também aparece no nome dos latifundiários, Lamberto, Adalberto, Sigisberto, Norberto, Gilberto, há uma ambiguidade que aí se revela. Porque se eles, por um lado, com esses nomes, perdem em identidade e propositalmente se confundem, já não se sabe quando se fala de Lamberto ou Gilberto, todos eles se equivalem, há em seus nomes a insistência no mesmo radical, Bert, de origem germânica, que significa luminoso, brilhante. Que, desse modo, era por uma espécie de fatalidade linguística e trágica que contradiz, obviamente, o movimento salutar da história, que esses latifundiários garantiam para si o brilho do poder, com herança antiga de tempos imemoriais. Eles tinham no próprio nome a marca do poder e a marca do brilho através do radical Bert. Só que a dimensão épica do romance vai justamente virar do avesso essa história, feita de grandes nomes, feita apenas de grandes nomes. Afinal, a fatalidade cabe às tragédias, e este romance institui o lugar da revolução, o que já vem indiciado nas palavras do narrador no final do primeiro capítulo. Tudo isto pode ser contado de outra maneira. Ora, essa outra maneira de contar incluirá, mais uma vez, o fato de que o nome próprio é um significante poderoso na construção dos significados. Só que o poder, como se verá, não é eterno, como muitas vezes parece. E o narrador que nos convida a olhar, e eu cito, um brejo que parece morto, para sugerir que sejamos atentos às metáforas, afirma com segurança que só cegos de nascença ou por vontade própria não verão o frêmito de água que do fundo vem subitamente à superfície até ao rebentar do gás, enfim, liberto. É interessante essa metáfora do pântano, do lodo, que nós vemos aparentemente como uma coisa estagnada e, no entanto, há vida por debaixo. Há alguma coisa que emerge num determinado momento e explode como um gás, enfim, liberto. A revolução fará com que o poder, na verdade, mude de mãos e o romance finda
quando o velho poder se cala, abandonando o espaço do latifúndio que outrora lhe pertencia, de modo que a vitória do oprimido se assinala também pelo silêncio do opressor. O padre Agamedes, por exemplo, que acreditara poder convencer os camponeses em suas reiteradas homilias de que este é o único mundo possível, tal como está, e que só depois de morrer haverá paraíso, perde o dom da palavra, pois, diz o narrador, quando a questão é duvidosa, o padre Gamede tresvaira um pouco, fala por parábolas, é só para ganhar tempo. E o silêncio se prolonga também na guarda, que não sai do posto. E quanto aos latifundiários, diz o texto, nem falando, nem cantando, nem calando, nem chorando, estão Norbertos e Gilbertos ausentes. Para onde foram, sabe-se lá. Enquanto isso, do outro lado da história, repete-se a estratégia da escolha motivada dos nomes. E Maria Adelaide Espada, herdeira dos olhos azuis do avô, João Maltempo, é uma menina que nasce com a bagagem simbólica de um Cristo terreno, com direito aos 3 reis magos, o avô, o tio e o pai, aos presentes, uma flor de gerânio trazida pelo avô, um malmiquer transformado em bem-te-quero que o tio lhe oferece, e as 2 mãos espalmadas do pai, que eram como 2 flores. E até mesmo tem direito ao cometa, que aparece transformado em vagalumes, que alumiam na noite escura o caminho do pai ao encontro da filha acabada de nascer. E essa menina que herda do pai a espada, é ela mesma Adelaide, nome também de origem germânica, cujos radicais são Atal, que significa nobre, e Aidu, espécie, qualidade. Maria Adelaide terá, portanto, a qualidade e a espécie da nobreza. A ela cabem, assim, todos os atributos simbolicamente capazes de justificar a tomada do poder, que ocupa o lugar da nobreza antiga dos Bertos, já que a ela cabe, também no nome, a qualidade da nobreza nova, não mais herdada, mas conquistada na luta. Enfim, toda essa sequência de condicionantes justifica a solaridade do capítulo final do romance, cuja ação concreta se inicia por esta indicação. Este sol é de justiça. Contrapartida evidente da abertura da narrativa, que refere o mau tempo literal da história. O texto diz, começou-lhes a chover para o fim da tarde. Estaríamos certamente muito enganados ao tomar essas 2 referências como simples notações descritivas, chuva e sol. Elas estão atadas como significantes e significados da história. Pontos extremos na caminhada em direção ao sol de justiça que queima e inflama, e que, afinal, já vinha indiciado na cena do nascimento de Maria Adelaide, com a irrupção do grito e o advento da luz. Esse texto é tão bonito que eu tenho que compartilhar com vocês. Gracinda Maltempo pariu com dores. Há, porém, milagres. A menina está deitada em cima do lençol. Bateram-lhe logo que veio ao mundo. E nem de tanto precisava, porque na sua garganta, voluntariamente, se estava já formando o primeiro grito de sua vida. E há de gritar outros, que hoje, nem por sombra deles, se imaginarão possíveis. E chora sem lágrimas. E como é dia de clara e quente luz, e a porta está aberta, cai sobre este lado do lençol uma luminosidade refletida. Não curemos agora de saber de onde. E continua.
Manuel Espada, nós falamos dos 3 reis magos, eu vou falar do terceiro, ler apenas a referência ao terceiro. Manuel Espada fará sua viagem a pé. Ó grande noite estrelada e imensa, noitinha de sustos e de indecifráveis murmúrios. Porém, ainda assim, tem os reis magos seus poderes de Uri e Babilônia. Nem doutra arte se explicaria que voem adiante de Manuel Espada 2 vagalumes. Não tem nada que errar. É ir atrás deles como se fossem os 2 lados de um caminho. E assim, se sobem colinas e descem vales, se ladeiam campos de arroz e atravessam chapadas. Eis as primeiras casas de Monte Lavre. E agora, os vagalumes pousaram nas ombreiras da porta, à altura da cabeça, a luzir glória ao homem na terra. E Manuel Espada passa entre eles, que ao menos não faltem estas honras a quem de pesado trabalho vem, e a ele terá de regressar antes do nascer do sol. Manuel Espada não traz presentes, nem de aqui, nem de além. Estende as mãos, e cada uma delas é uma grande flor. 2 horas depois, mais tempo fosse, e todo haveria de parecer curto, Manuel Espada saiu de casa. Vai ter de esforçar o passo para chegar ao trabalho antes do sol fora. Os 2 vagalumes que tinham estado à espera puseram-se outra vez a voar, rentinho ao chão, e com tal claridade que as sentinelas dos formigueiros gritaram para dentro que estava o sol nascendo. Eu acho esse texto absolutamente primoroso e eu não consegui deixar de citá-lo inteiro. A ideia de os vagalumes ficam na ombreira da... Primeiro que os vagalumes são o cometa, né? A versão do cometa. Os vagalumes que ficam na ombreira da porta, à altura da cabeça, a luzir, não glória a Deus nas alturas, mas glória ao homem na terra. Em seguida, os vagalumes que continuam no caminho de volta de Manuel Espada, rentinho ao chão, de modo que as sentinelas dos formigueiros gritaram para dentro que estava o sol nascendo. E estava. Era noite ainda, mas Maria Adelaide tinha acabado de nascer, e ela é o sol que está presente no último, digamos, no último quarto do romance. O nascimento de Maria Adelaide, vou interromper outra vez, o nascimento de Maria Adelaide é, portanto, essa antemanhã. É a luz que antecede a madrugada, a luz que põe em ação as formigas, atentas observadoras das dores e dos trabalhos dos homens. Levantado do chão, combina habilmente em seu desfecho a tonalidade épica e a dimensão bíblica de uma ressurreição dos mortos que nem sequer precisa esperar a chegada ao paraíso espiritual de Dante para acontecer, porque é na terra, na mesma terra a que pertencem as vontades de Baltazar e de Blimunda, na mesma terra a que pertence também José Saramago, tal como está inscrito na lápide aos pés de uma oliveira transportada de Azinhaga para o coração de Lisboa, é nessa terra, repito, que brilha o sol de justiça e que os mortos se levantam do chão. Nenhuma suposta transcendência sustenta, contudo, esta cena final do romance. É simplesmente de justiça que na terra o sol brilhe, assim como é de justiça que os 1000 vivos e os 100.000 mortos, ou os 2 milhões de suspiros, se ergam juntos do chão, porque, afinal, é dia de revolução. Quantos são? Eu trouxe para vocês as fotos da Oliveira, as fotos da Fundação José Saramago, é claro que muitos já conhecem, e também o que está inscrito na pedra, José Saramago, 1922-2010, mas não subiu para as estrelas, se a Terra pertencia. E para falar desse momento da ressurreição,
dos mortos, né, de uma ressurreição que não tem nada de transcendental, o narrador vai escolher um personagem, aliás, o bestiário do livro é imenso. Ele fala dos cães, das formigas, dos coelhos, enfim. E nesse momento ele vai e da lebre, mas ele vai escolher o milhano, que é um pássaro do Alentejo, que sobrevoa e que vê do alto, e, portanto, vê melhor do que o narrador. Ele cede a palavra ao olhar do milhano. Diz o texto: vai o milhano passando e contando. É o momento da ressurreição dos mortos. Um milheiro, sem falar nos invisíveis, que é sina a cegueira dos homens vivos não darem a conta certa de quantos fizeram o feito. 1000 vivos e 100.000 mortos, ou 2 milhões de suspiros que se ergueram do chão. Qualquer número servirá, e todos serão pequenos, se de longe somarmos. Pendurados dos taipais vão os mortos. Olham para dentro, à procura de quem conheçam, dos mais chegados de corpo e coração. E se não encontram quem buscam, juntam-se aos que vêm a pé. Meu irmão, minha irmã, minha mulher e meu homem. Por isso é tão natural reconhecermos Sara da Conceição, aquela que ali vai, com uma garrafa de vinho e um trapo. E Domingos Mau Tempo, com o vinco da sua corda no pescoço. Como é que estes vivos não dão por nada? Cuidam que estão sozinhos, que andam no seu trabalho de gente viva. Quem morreu enterra-se, é o que julgam. Os mortos vêm muitas vezes, ora uns, ora outros, mas há dias, é certo que raros, em que saem todos. E hoje, quem é que seria capaz de os segurar nas suas covas, conformados, quando os tratores atroam o latifúndio e as palavras não calam? Mantas e Pedra Grande, Vale da Canseira, Monte da Areia, Fonte Pouca, muita fome, Serralha, não há quem valha, por sobre colina e vale. Chegados, portanto, e esse é um momento crucial, e não só crucial, mas é o ápice, né? É o momento mais brilhante da narrativa. Chegados, portanto, a esse inequívoco tempo da luz, a questão que agora se coloca é a seguinte: onde surpreender mais além na obra de José Saramago, se não este imenso sol, pelo menos a sobrevivência dos vagalumes? Os vagalumes, nós já o sabemos, brilham na noite escura e são a comprovação da saúde da natureza e do seu equilíbrio ecológico. O excesso de claridade, as luzes artificiais, mas também os dejetos, o lixo urbano, os pesticidas, ameaçam a dança luminosa dos machos e das fêmeas em busca do acasalamento, condenando os vagalumes ao desaparecimento. A sua sobrevivência real e metafórica exige, portanto, uma luta persistente em tempos da nossa modernidade tardia, ameaçada de sucumbir nas crises ecológica, política, social, econômica e ética. Por isso mesmo, podemos concluir que se os vagalumes sobrevivem, é porque lutam. Eles são como aquela pequenina luz do poema de Jorge de Sena, que apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefectível, próxima, dourada, em modo de resistência. A sobrevivência da pequenina luz, outro modo de dizer a sobrevivência dos vagalumes, exige, portanto, o alto preço do enfrentamento de um tempo distópico que aparecerá radicalizado no romance Ensaio sobre a Cegueira, que elege, para dar forma ao absurdo, uma imagem inesperada de uma cegueira branca que rasura e desacorda a similitude com a cegueira convencional da ausência de luz, tornando-a exponencialmente absurda por escapar duplamente à racionalidade. É uma cegueira desconhecida e ela não se presta ao conhecimento. Radicalizando a experiência dolorosa, esse mar de leite desencadeia as pulsões mais violentas no seio da comunidade de cegos, vítimas, em princípio, da doença e da irracionalidade das decisões sanitárias do governo.
mas agentes eles próprios da instituição de uma violência interna, o que nos permite evocar sem grande esforço o que diz Hannah Arendt sobre a banalidade do mal. Ela afirma que o mal é banal no sentido de que ele não é necessariamente produzido por figuras ontologicamente monstruosas, mas, ao contrário disso, pode instalar-se no homem comum. O último capítulo do seu livro, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, se encerra com este parágrafo. Foi como se naqueles últimos minutos, ele, Eichmann, estivesse resumindo a lição que este longo curso de maldade humana nos ensinou. A lição terrível da banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos. Essa passagem de uma questão histórica a um conceito filosófico não só excluía qualquer condescendência com o acusado, como, na verdade, ampliava desmesuradamente os limites do horror. Ao concluir que o mal não advinha de uma raiz monstruosa, que seria, em princípio, de menor quantidade, menos intensa, então, ao concluir que o mal não advinha de uma raiz monstruosa, ela o retirava do espaço de exceção e apontava que o mal podia ser gerado sempre que uma ideologia pérfida pudesse roubar ao homem a capacidade de pensar e de julgar. O ensaio sobre a cegueira é certamente uma grave denúncia da cegueira dos homens. Ao fim dessa saga infernal, não nos enganemos, a constatação da protagonista, que é a mulher do médico, a única personagem que não cega, é sobremaneira grave, porque ela se conjuga no presente. Ela diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Nenhum happy end pode ser anunciado, portanto, quando a narrativa se encaminha para o recobrar da visão. A cegueira é em si mesma irracional, porque nada justifica seu início nem o seu fim. Por outro lado, a catábase, esse mergulho infernal que todos experimentam, não lhes garante necessariamente o efeito positivo de uma revelação coletiva que apontasse para a efetiva superação da crise de valores da comunidade. Não podemos, portanto, falar de aprendizado, como falamos antes no levantado do chão. Contudo, para aqueles que, diante desse mal extremo, conseguem ainda manter viva a capacidade de julgar e de pensar, a que se referiu Hannah Arendt, a experiência cruel resulta, ao menos, num precário desvelamento, numa tímida epifania daquilo que estava oculto ou esquecido, a forma possível da resistência para não sucumbir. Se essa descida aos infernos não é, como para Dante, uma etapa ascensional em direção ao Sol e às outras estrelas, José Saramago parece negar-se a fechar todas as saídas. A sua construção narrativa permite intuir qualquer coisa que vai além da mera denúncia, dando a ver, em meio ao caos, uma ilha de saúde, formada por 7 personagens, cuja composição escapa à evocação bíblica e plástica da parábola dos cegos, pois que 6 deles são conduzidos por uma mulher que vê. Há mesmo no romance algumas cenas exemplares em que esses personagens, mergulhados na mais radical das abjeções, conseguem recompor a dignidade de alguns gestos de sua quase esquecida humanidade. São essas as cenas da pequenina luz que apontam, a meu ver, no limite para a sobrevivência dos vagalumes. Recorto como ponto de partida o episódio emblemático de uma proposta de jogo. De uma proposta de jogo nascida surpreendentemente no espaço infernal do manicômio,
onde tinham sido enclausuradas as primeiras levas de cegos. A regra do jogo consistia em cada um narrar o que vira pela última vez antes de cegar. Depois de algumas histórias mais ou menos anóditas, que, de qualquer modo, os afastava pela lembrança benfazeja da violência a que estavam expostos, uma voz desconhecida, e é interessante que seja uma voz desconhecida, intervém para também contar a sua última visão. E diz: o último que eu vi foi um quadro. Um quadro? Repetiu o velho da venda preta. E onde estava? Tinha ido ao museu. O que então essa voz começa a descrever é, na verdade, muito mais do que um quadro. É uma tela compósita, mais ou menos com uma tentativa como esta que vocês estão vendo. É uma tela compósita, desculpem, em que se mesclam todos os tempos e todos os gêneros e todos os temas e todas as escolas da pintura ocidental. Aí ficam lado a lado uma seara com corvos e ciprestes e um sol que dava a ideia de ter sido feito com bocados de outros sóis. Nós estamos diante de um possível quadro de Van Gogh. Um cão a afundar-se. Já estava meio enterrado, infeliz. E é um quadro de Goya. E assim vai. Uma carroça carregada de feno, puxada por cavalos a atravessar uma ribeira. Uma mulher com uma criança ao colo. Uns homens a comer. Os homens eram 13. Uma mulher nua, de cabelos louros, dentro de uma concha que flutuava no mar, e muitas flores ao redor dela. Uma batalha, mortos e feridos, e um cavalo com medo. Quem faz esse jogo de tão ricas referências é um cego confesso, duplamente anônimo, por não lhe calhar nenhum epíteto referenciável, como sucedia aos demais, que também não tinham nome, mas chamavam-se o primeiro cego, o médico, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, o rapazito estrábico, o velho da venda preta, a mulher das insônias. O narrador prefere reservar a este personagem um lugar de segredo, como se essa voz desconhecida, que afinal nunca se faz conhecer, surgisse como que emanada momentaneamente da enunciação para o enunciado. Se é uma voz desconhecida, os outros cegos não conhecem. É uma voz que está fora do enunciado e que, portanto, pode ser como uma opção pensada em ser a voz da enunciação, a voz do narrador. Surpreender, portanto, nela a voz, não necessariamente mais do que do narrador, a voz autoral, não seria absolutamente improvável. Até porque esse tipo de piscadela, de clin d'œil, é uma estratégia de intervenção pontual de José Saramago para sublinhar a importância ou a gravidade de certos momentos chaves de uma narrativa que exigem a presença do autor, como uma radicalização dos frequentes comentários do narrador. Haveria vários exemplos a serem dados, mas é claro que aqui isso tomaria um enorme tempo. Mas um deles, apenas para citar, é, no Levantado do Chão, o momento da tortura de Germano Vidigal e o momento em que o médico, que atestou a morte, a falsa morte por enforcamento, é confrontado a uma voz, e essa voz é o do senhor autor. A figura do autor é acrescida, neste caso, de um efeito de verossimilhança, pois ele é certamente, e aqui eu estou me referindo ao ensaio sobre a cegueira, ele é certamente quem melhor poderia intuir que o jogo e a arte têm em comum um valor que excede qualquer finalidade prática, podendo atuar numa esfera da alma humana que caminha na contramão do mundo, regido apenas pela racionalidade do espírito e pela rentabilidade do trabalho. O jogo e a arte funcionam, neste caso, como uma espécie de contradição do absurdo, o devaneio precário que insere a memória da beleza na ignomínia e no caos,
como exemplos de poderes imateriais, lembrando Humberto Eco, que assim os definiu como exercícios feitos gratia sui, em outras palavras, por amor de si próprios, pelo prazer, pela elevação espiritual, pelo alargamento do conhecimento, talvez mesmo por puro passatempo, por que não? Sem que ninguém se obrigue ou se sinta obrigado. O jogo é capaz de instalar naquele inferno concentracionário o diálogo, a conversa e a adivinha, como uma súbita suspensão da realidade, uma pequena luz que brilha no caos. A segunda cena exemplar é paradoxalmente a que sucede a maior violência coletiva até então experimentada pelos cegos. No manicômio, trava-se uma guerra civil, em que as maiores vítimas são as mulheres estupradas como preço pela ração de comida num inimaginável mercado negro da miserabilidade. Os homens consentem, o preço é pago, mas uma das mulheres sucumbe à violação. A cena descrita, então, e eu vou compartilhar novamente a tela, a cena descrita é, então, uma evocação plástica da Pietà, com uma suplementar alusão paródica à última ceia, e reúne o que pode restar dos gestos de dignidade, de generosidade, de respeito, em outras palavras, de amor. É a mulher do médico quem diz: está morta, disse a mulher do médico, e a sua voz não tinha nenhuma expressão. Levantou em braços o corpo, subitamente desconjuntado, as pernas ensanguentadas, o ventre espancado, os pobres seios descobertos, marcados com fúria, uma mordedura no ombro. Este é o retrato do meu corpo, pensou. Pareceria quase impossível a essas mulheres violadas, feridas, humilhadas, escaparem daquele antro profundo em que haviam mergulhado, marcadas que estavam no corpo e no espírito. E, contudo, uma água, ainda que fétida, ainda que apodrecida, conseguida a custo pela mulher do médico, veio em socorro do corpo morto da mulher das insônias, já então adormecida para sempre. Queria um balde, queria enchê-lo de água, ainda que fétida, ainda que apodrecida. Queria lavar a cega das insônias, limpá-la do sangue próprio e do ranho alheio, entregá-la purificada à terra. Quando o médico e o velho da venda preta entraram na camarata com comida, não viram, não podiam ver. 7 mulheres nuas, a cega das insônias estendida na cama, limpa como nunca estivera em toda a sua vida, enquanto outra mulher lavava, uma por uma, as suas companheiras e depois a si própria. Fugidos do manicômio pelo incêndio que o devasta, os cegos são então lançados ao inferno da cidade. Nesse novo espaço do caos, a descrição de um gesto de evocação épica inspirada no quadro de Delacroix, La liberté guidant le peuple, teria grande chance de parecer inadequada ou inverossímil. Imagine numa cidade desfeita, desmontada, as pessoas chegando à maior degradação, como evocar um quadro de tal modo libertário, de tal modo épico. Cabe, contudo, a esse esperto narrador, e aqui eu uso o esperto no sentido de experiente, tal como fez Camões, cabe a esse esperto narrador combinar estratégias de que não se ausenta uma parcela de autoironia para devolver ao momento que tangencia a tragédia
a integridade merecida. Preparada em pequenas descrições anteriores, só aparentemente anódinas, o quadro de Delacroix surge de repente inteiro, quando a mulher do médico vai em busca de comida, num supermercado já vandalizado por outros cegos famintos. Acho que vale acompanhar os passos dessa descrição, que vai em crescendo e que aponta, pela luz, uma nova resistência às trevas. A mulher do médico conseguira, enfim, sair para o patamar. Praticamente vinha meio despida. Por ter ambas as mãos ocupadas, não se pudera defender dos que queriam juntar-se ao pequeno grupo que avançava. Os soldados iam ficar de olho arregalado quando ela lhes aparecesse pela frente, com os seios meio descobertos. Está na página 209. As páginas estão aí para mostrar que essas cenas são intermediadas por outras, mas se unem. Também tenho que arranjar roupas, já agora na rua. Estamos reduzidos a farrapos. A mais necessitada era ela, pouco menos que nua, da cintura para cima. Estava a chover torrencialmente quando alcançou a rua. Melhor assim, pensou, ofegando, com as pernas a tremer. Vai sentir-se menos o cheiro da comida e dos sacos de comida. Alguém tinha deitado a mão ao último farrapo que mal a tapava da cintura para cima. Agora ia de peitos descobertos. Por eles, lustralmente, palavra fina, lhe escorria a água do céu. Não era a liberdade guiando o povo. Os sacos, felizmente cheios, pesam demasiado para se levar levantados como uma bandeira. Eu volto à cena e a esse narrador que diz não era a liberdade guiando o povo, e nós vamos, em seguida, comentar sobre isso. Uma heroína ofegando e com as pernas a tremer, só aparentemente desmonta o tom grandioso de uma cena tradicionalmente reconhecida e que vem sendo paulatinamente insinuada pelo narrador. Vinha meio despida, com os seios descobertos, pouco menos do que nua da cintura para cima, agora ia de peitos descobertos. A essas etapas descritivas se soma, então, um advérbio, lustralmente, que transforma a personagem num centro luminoso, tal como ela nos aparece justamente na referida tela de Delacroix, com o suplemento purificador da água da chuva que discorre pelo corpo. Essa referência plástica é, contudo, estranhamente desconstruída quando o narrador afirma, com alguma surpresa para o leitor, que ela não era a liberdade guiando o povo, parecendo aniquilar uma equifrases que ele viera até então lentamente construindo. Ledo engano, se assim o entendemos. Essa desmistificação de uma similitude culturalmente dignificadora, que é a tela de Delacroix, só faz, na verdade, potencializar a caminhada dessa protagonista, que, na verdade, felizmente, explicita desta vez o narrador, não carece de trazer os sacos de comida levantados como uma bandeira, pelo simples fato de eles superarem largamente a reconhecida gestualidade épica ao se fazerem imagem concreta e não apenas simbólica da salvação, como era a bandeira. A mulher do médico, que caminhava ofegante, dobrada pelo peso dos sacos de comida que ela conseguira bravamente resgatar, era, sem qualquer sombra de dúvida, uma nova Mariana, superlativamente vitoriosa, posto que saída da maior das vicissitudes. Os personagens de Ensaio sobre a Cegueira são, evidentemente, seres desabrigados, que percorrem ruas, praças e becos de uma cidade descaracterizada, dilapidada, saqueada, em que se perderam as referências mínimas da civilização. Diz o texto, o que ali estava não era uma cidade, era uma extensa massa de alcatrão que, ao arrefecer, se moldara a si mesma em forma de prédios, telhados, chaminés, morto tudo, apagado tudo.
Errantes, os 6 protagonistas, guiados pela mulher do médico, que têm as suas histórias contadas e estão sempre guiados por aquela que vê, chegam, enfim, a um destino que lhes parece estranhamente reservado. O narrador, com suas manhas de cineasta, sabe fazer do seu olhar uma câmera, que ele ora amplia, ora reduz, segundo a pertinência da descrição. Ora, as grandes cenas de multidão, como a da insurreição dos cegos ou o incêndio no manicômio. Ora, um pequeno gesto salvador. Ora, o voyeurismo de uma cena privada. No caso do close-up e da câmera indiscreta, estes serão, enfim, as estratégias de apreensão privilegiadas através das quais o narrador recolherá os pequenos gestos de afeto que deixam justamente entrever a metáfora filée do que vimos chamando até aqui a sobrevivência dos vagalumes. O romance encaminha-se para o desenlace com a chegada do pequeno grupo à casa da mulher do médico. Essa chegada ao apartamento é uma espécie de primeiro resgate da dignidade perdida, porque as portas haviam resistido às invasões aleatórias dos cegos perdidos na cidade, e a casa tinha sido preservada, de modo a converter a chegada dos 7 peregrinos num retorno feliz ao ninho abandonado. Cada pequeno gesto ali narrado dá, então, à cena a dimensão da entrada num paraíso inviolado. Vivíamos aqui, limitou-se a responder. A mulher do médico é que fala. O narrador dizendo por ela. O médico meteu a mão num bolso interior do seu casaco e tirou as chaves. Ficou com elas no ar à espera, mas a mulher guiou-lhe suavemente a mão em direção à fechadura. Foi, portanto, a uma espécie de paraíso que chegaram os 7 peregrinos. E tão forte foi esta impressão, aqui sem demasiada ofensa do rigor do termo, poderíamos chamar transcendental, que se detiveram à entrada, como tolhidos pelo inesperado cheiro de uma casa fechada. Noutro tempo, teríamos corrido a abrir as janelas para arejar. O casal evoca, portanto, a vida ali vivida, e o narrador acentua pequenos detalhes, como nós vimos o fato de um médico ter consigo as chaves da casa, bem guardadas no bolso do casaco novo. Cinematograficamente, a cena opta por um generoso close-up, em que a mulher do médico guia as mãos do marido, de modo a ser ele a abrir a porta, espécie de garantia de que os pequenos gestos de humanidade ainda podiam estar vivos, sobrepondo-se à pressa da necessidade. A dimensão transcendental daquele espaço, mantido íntegro, espécie de paraíso para os 7 peregrinos. Momento, Rodrigo, por favor. Desculpem. A dimensão transcendental daquele espaço mantido íntegro, espécie de paraíso para os 7 peregrinos, completa-se, então, pelo inesperado cheiro de uma casa fechada, que contraria a menos-valia que lhe seria atribuída pelo senso comum. Esse cheiro é, na verdade, como um bálsamo, uma marca do espaço intocado, não contaminado, não violado. Um espaço original, com seu cheiro próprio, de que modo algum evocaria o desejo de abrir as janelas para arejar, não apenas pela circunstância óbvia de que o cheiro que viria de fora seria pútrido, fétido, nauseabundo, pestilento, mas também por outra razão bem mais profunda, de preservação daquele útero maternal, que exige necessariamente a garantia do fechamento acolhedor. Como refere Bachelard em La Poétique de l'Espace, contra tudo e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar do mundo. O que convém perfeitamente à sensação de abrigo que esse encontro de uma casa com um passado vivido, uma casa de recantos conhecidos, podia representar
não apenas para o casal que ali vivera, mas para essa pequena comunidade que se formara em torno da mulher do médico. Eles voltaram a ser habitantes do mundo, apesar do mundo. Mundo que, etimologicamente, e à semelhança do conceito grego de cosmos, está ligado ao que é ordenado, puro, limpo. O mundo é o contrário do imundo. O caminho do manicômio-prisão ao apartamento-casa é literalmente a passagem do caos ao cosmo, do imundo ao mundo. A entrada no apartamento é, portanto, ritualística. Retirar os sapatos no patamar, despir as roupas sujas, buscar roupas limpas, encontrar alguma pouca comida, depois sentar-se com a mesa posta e uma candeia a alumiar. Pequenina luz bruxuleante, para lembrar Jorge Zeno, brilhando incerta, mas brilhando. Aqui, no meio de nós, uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Diz a mulher do médico, são umas luzes fraquinhas, mas dá para vermos. E, enfim, é o momento de beber água pura. Água pura de um garrafão, em boa hora recuperado pela memória do médico, preciosidade que restara de um tempo outro, antes de o casal ter sido enviado para o espaço da exclusão, e que passa a ser o símbolo de uma ressurreição na nova ceia comunitária, novo rito regido agora pela mulher do médico. A mulher do médico tinha já posto na mesa alguma da pouca comida que restava. Depois, ajudou-os a sentarem-se e disse, mastiguem devagar, ajuda a enganar o estômago. Põe os nossos melhores copos na mesa e vamos beber água pura. Agarrou desta vez na candeia e foi à cozinha. Voltou com um garrafão. A luz entrava por ele, fazia cintilar a joia que tinha dentro. Colocou-o sobre a mesa, foi buscar os copos, os melhores que tinham, de cristal finíssimo, depois lentamente, como se estivesse a oficiar um rito, encheu-os. No fim, disse, bebamos. As mãos cegas procuraram e encontraram os copos. Levantaram-nos tremendo. Bebamos, repetiu a mulher do médico. No centro da mesa, a candeia era como um sol, rodeado de astros brilhantes. Quando os copos foram pousados, a rapariga dos óculos escuros e o velho da venda preta estavam a chorar. É evidente que essa é uma cena que retoma a última ceia. Né? Ao invés de dizer comam e partir o pão, ela parte a pouca comida e diz mastiguem devagar, porque ajuda a enganar o estômago. Ao invés do vinho, a água pura. E, justamente, essa água pura vem de um garrafão que vai ser iluminado pela luz da candeia. E a luz entrava por ele e fazia cintilar a joia que tinha dentro. É, portanto, ainda Bachelard, em L'eau et les rêves, quem se refere à água clara como o modelo axiológico de todas as purificações. Aqui, a imagem dessa água pura, a água lustral, aliada à candeia iluminada, cuja luz a penetra, combina habilmente os dois elementos, o fogo e a água. A luz entrava pelo garrafão e fazia cintilar a joia que tinha dentro, completando por 2 vias o ritual de purificação que culmina, enfim, em maior amplitude, na chuva que cai poderosa e formata, enfim, o cenário de uma outra alusão plástica da cultura ocidental, a dança das 3 graças. Temos, então, nesse momento, o exemplo da tal câmera indiscreta, quando o narrador prefere transferir para um hipotético observador, estratégia absolutamente incongruente em termos referenciais de um mundo de cegos, portanto,
portanto, se ninguém podia ver, ninguém podia observar, mas possível na ficção. E eles vão observar justamente o banho, a descrição do banho das 3 mulheres na varanda do apartamento, lá onde também estavam os sapatos e as roupas, enfim, toda a carga do imundo que lucrava com a água torrencial que lhes caía do céu. O espetáculo era de tal modo restaurador que facilmente poderia derivar para uma excessiva dose de sentimentalidade que aquele tempo de escassez certamente não justificaria. É, portanto, de um imaginário olhar vindo de fora que a cena é analisada, julgada e, afinal, percebida na sua dimensão absolutamente redentora. É como se o narrador tivesse medo de escorregar em alguma coisa que fosse demasiado... Desculpe, aqui eu tenho que encontrar a romântica, na falta de outra palavra, e tivesse passado, tivesse evitado a sua própria descrição, mas a descrição a partir de um olhar vindo de fora, um olhar inesperado, já que todos estavam absolutamente cegos. Talvez no prédio em frente, por detrás daquelas janelas fechadas, alguns cegos, homens, mulheres, acordados pela violência das bátegas, recordem o tempo em que, assim, tal como estão agora, viam cair a chuva do céu. Não podem imaginar que estão além 3 mulheres nuas, nuas como vieram ao mundo. Parecem loucas, devem estar loucas. Pessoas em seu perfeito juízo não se vão pôr a lavar numa varanda exposta aos reparos da vizinhança, menos ainda naquela figura. Que importa que todos estejamos cegos? São coisas que não se devem fazer. Meu Deus, como vai escorrendo a chuva por elas abaixo? Como desce entre os seios? Como se demora e perde na escuridão do púbis? Como, enfim, a lábia rodeia as coxas? Talvez tenhamos pensado mal delas, injustamente. Talvez não sejamos capazes de ver o que de mais belo e glorioso aconteceu alguma vez na história da cidade. Cai do chão da varanda uma toalha de espuma. Quem me dera ir com ela, caindo interminavelmente, limpo, purificado, nu. Tu és bonita, disse a rapariga dos óculos escuros. Como podes sabê-lo se nunca me viste? Sonhei 2 vezes contigo. Eu também te vejo bonita e nunca sonhei contigo, disse a mulher do primeiro médico. Desculpe, disse a mulher do primeiro cego. Vou-me chegando aos 50, como a minha mãe. E ela? Ela, que? Continua a ser bonita? Já foi mais. É o que acontece a todos nós. Sempre fomos mais alguma vez. Tu nunca foste tanto, disse a mulher do primeiro cego. A mulher do médico tem nervos de aço. E afinal a mulher do médico está desfeita em lágrimas, por obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, de um adjetivo. Meras categorias gramaticais, meros designativos, como são igualmente as 2 mulheres mais, as outras, pronomes indefinidos, também eles chorosos, que se abraçam à da oração completa. 3 graças nuas sob a chuva que cai. E é evidente que a evocação ou da Primavera de Botticelli, ou das 3 graças de Rubens, ou das 3 graças de Rafael, ou de tantas outras representações deste quadro das 3 graças, nos vem imediatamente ao espírito. Tal como a mulher do médico, que tem nervos de aço e está, afinal, desfeita em lágrimas, também o narrador acompanha a efusão de sentimentos, evitando os arroubos sentimentais,
esforçando-se por ver ali uma incongruência de afetos, analisando o fato de aquela que até então não havia chorado se desfizesse absurdamente agora por obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, de um adjetivo. Tu nunca foste mais. Meras categorias gramaticais, meros designativos. Mas a verdade talvez esteja mesmo no sentido oposto, desse esforço de racionalização do narrador, que conhece bem o poder das palavras e a força das categorias gramaticais e dos designativos quando se agenciam como escritura, quando deixam apenas de apontar, informar, designar para se fazerem literatura. Do mesmo modo incongruente e quase improvável na narração de Um Mundo de Cegos é a inclusão de tantas referências plásticas da história ocidental. Neste romance que alia a cegueira branca, a visão escura e caótica da cidade, a que só o narrador e a mulher do médico podem aceder naquele mundo em dissolução, são as cores das metáforas plásticas uma forma de permanência da luz. Desde o jogo da adivinha dos quadros, desde a Pietà na lavagem da mulher morta, desde a Marianne sem bandeira, mas iluminada pela água que lustralmente lhe escorria pelo corpo, até a candeia de azeite atravessando de luz o garrafão de água pura, e, enfim, o banho das três graças, há uma pequenina luz bruxuleante que não abandona inteiramente a mais crua das experiências coletivas jamais descritas por José Saramago. A cena final é suficientemente elíptica para impedir que se encontre uma saída para o desastre. Nada aponta para outra tragédia iminente, mas também nada conduz a uma expectativa de ultrapassagem daquela cegueira ontológica para a qual o mar de leite poderia ter trazido uma verdadeira superação. Há, contudo, um velho cego de uma vista a quem um médico promete uma operação que lhe devolverá a outra vista, sem as sombras de uma catarata. Há uma jovem com uma vida de destino incerto que encontra nesse velho um amor. Há um rapazito estrábico que perde a mãe e encontra uma família. Há uma mulher que nunca deixou de ver, mas que teve a generosidade de não roubar ao marido o pequeno lugar de detentor da chave do seu apartamento e de ajudá-lo para que fosse ele a abri-lo, devolvendo-lhe a ele, desde há tempos guiado, o precário, mas simbólico lugar de quem ainda era capaz de abrir o mundo. A mulher do médico, no momento final, ouve então a euforia dos que recobram a visão. Olha para baixo, para a rua coberta de lixo. Imagem escatológica da peste coletiva. Olha em seguida para o céu e o vê todo branco. Um céu todo branco, nesse contexto do mar de leite, não escapa a denúncia de um céu todo cego. Um céu eterno e sereno, mar de leite. Se assim for, e isso é apenas uma hipótese, cuja suposta chave o romance omite, teriam razão as inquietações camunianas diante das dores dos homens, quando se perguntava, ao final do primeiro canto dos Lusíadas, onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? A mulher do médico não terá pensado exatamente assim. Veio-lhe, na verdade, a ideia absurda de que chegara a sua vez de cegar. Para salvar-se, o que fez ela? Baixou os olhos e viu. A cidade ainda ali estava. Uma cidade doente, imunda, coberta de despojos, infernal. Mas era certamente o que lhe sobrava. Só dali poderia haver, talvez, a chance de recomeçar.
recomeçar a partir do lixo, das ruínas deixadas pela história. Esse romance é um romance que não se fecha, antes se suspende. E como se sabe desde há muito, e já dizia Bernard Ribeiro, o livro há de ser e é sempre o que vai escrito nele. Não há nada mais para além do ponto final. Mas o que se pode dizer é que se o sol não compareceu à festa ingênua das pessoas que gritavam e cantavam, quando não apareceu aquele sol de justiça do levantado do chão, restaram, contudo, no longo caminho pela selva escura, algumas pequeninas luzes bruxuleantes que José Saramago foi disseminando para atestar a sobrevivência dos vagalumes. Obrigada. Podemos, desde já, começar por agradecer e felicitar a professora Teresa Cristina Cerdeira por esta bela apresentação, que de certo vai suscitar questões ou comentários pela parte dos que estão a assistir. Eu vejo que o Monsieur Dominique Stanescu levantou uma mão, se quer pode falar, pode abrir o seu micro. Não? Monsieur Stanescu? Pode falar, se quiser. Pode abrir o seu micro. Ou então... Está desligado o microfone. O microfone dele está desligado, mas ele tem a mão levantada. Sim. Portanto, não sei. Bom, enquanto ele não fala, bom, eu apenas queria dizer que a obra literária de Jorge Saramago, portanto, dialoga muito com a história e vemos isso no Levantado do Chão, visto que é uma obra de ficção, mas também uma obra de história, de gente humilde e anónima do Alentejo, e José Saramago dá a sua voz aos humildes para que relatem a sua saga de opressão. Enquanto que no ensaio sobre a cegueira vemos mais uma consciência de que vivemos num mundo caótico, que é urgente encontrar soluções para os problemas vitais, e não é por acaso que a palavra ensaio se encontra no título. O que é que pode dizer além deste comentário que eu faço? A Cristina colocou muito bem os dois momentos, os dois polos, quase podemos dizer, dessa obra de José Saramago, das duas obras de José Saramago. Nós temos no primeiro realmente um momento épico, um momento de crença absoluta, de pura utopia. O que eu quis mostrar, sem dúvida alguma, não há ponto de comparação entre esse romance e o romance Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é talvez os romances certamente, não talvez, mas certamente o romance mais duro, mais violento, um mergulho no que é infernal. E o que eu tentei mostrar, ou pelo menos é o meu caminho, é que na obra de Saramago as portas nunca estão fechadas. Ele não teme, por vezes, quando interrogado em entrevistas, ele tinha um ar um tanto cético, e, no entanto, em todas as obras, há sempre uma possibilidade, não há nunca uma perda integral ou total de chances de escapar ao que é terrível. E mesmo nesse romance, que é talvez, como eu digo, o mais grave de todos eles, me parece que ele abre essas portas, aqueles 7 personagens guiados justamente por uma mulher que vê, e convenhamos, nós poderíamos imaginar que, mais uma vez, o Saramago elege uma mulher e dá a ela a chance de ver. Ora, não é chance nenhuma. Nenhuma chance. É a mais trágica das ofertas que ele pode fazer a um personagem, porque os outros percebem
pelos sentidos, o horror. Ela, além de tudo, vê o horror. Né? Ele não tem nenhuma piedade com ela, na verdade. O autor precisa dela, e precisa estrategicamente dela, porque ela está dentro. Ela pode olhar com os olhos de dentro. O que seria se todos estivessem cegos? Nós teríamos um narrador extradiegético, de fora, imaginando uma cena, o que seria, sinceramente, muito mais precário, né? Ou muito mais banal. Ele ousa fazer com que um personagem de dentro, que está sofrendo aquela mesma violência, consiga, além do mais, ver e, portanto, narrar. E, nesse momento, nesse lugar tão trágico, no lugar da morte, no lugar do estupro, no lugar... há sempre uma possibilidade, uma água fétida que lava o corpo. Há uma água da chuva que lava os corpos, e elas são como três graças. E eu não... há inúmeras outras evocações plásticas nesse romance que é feito ou de branco, de um branco trágico, de um branco que, aliás, é depois o branco do céu, né? O céu todo branco, num romance em que a cegueira é branca, é um céu cego. E a única coisa que faz com que ela descubra, a mulher do médico descubra que ela não está cega, é olhar para a cidade imunda. É dali, daquele lixo, daquele resto, que talvez seja possível recomeçar. Há ali né, e aí eu enumerei, há um menino que encontra uma família, há um cego que tem um olho tapado, mas que vai poder enxergar, porque o médico lhe promete uma operação de catarata, há uma rapariga de óculos escuros que se apaixona por um velho, enfim, há uma série de pequenas... Sabe, lembrando aquela cena do lodo, do levantado do chão, o ensaio sobre a cegueira é só aparentemente um lodo, mas onde fervilha pelo menos alguma coisa que vem como um gás, enfim, liberto. É claro que a tonalidade é outra, é claro que o levantado do chão é o sol de Dante, né? É o sol e as estrelas, é um caminho absolutamente ascensional, mas a gente pode encontrar no ensaio sobre a cegueira, e eu escolhi esse por ser o mais radical para mim, aquilo que eu chamei, herdando, roubando do Didier Berman e do Pasolini, a sobrevivência dos vagalumes. Se quiserem colocar as vossas questões ou comentários, por favor, não hesitem. A nível de história, poderia ter escolhido outro romance, que seria, por exemplo, o Memorial do Convento, em que também há uma história de repressão da utopia. Sim, claro. E no Memorial do Convento é dentro do Memorial do Convento que esses dois momentos se cruzam, né? Porque há duas construções que se levantam do chão. O convento se levanta do chão, mas, sobretudo, é a passarola que se levanta do chão, porque o convento é o pesado, é aquilo que é a dor do homem, é o trabalho que... era Baudelaire quem diz, a beleza do trabalho é quando a ação é irmã do sonho. Né? No Memorial do Convento, a ação é irmã do sonho na construção da passarola. Mas no convento, não. Né? Por mais que nós tenhamos hoje a beleza do convento de Mafra, é indubitável, né? Uma obra enfim, de excelência do barroco, mas na leitura do Saramago, é isso que nos interessa, é o lugar da morte, é o lugar do absurdo, é o lugar onde o rei determina que o convento, cada vez maior, vai ficar pronto dentro de 3 anos, porque dentro de 3 anos o aniversário dele cai num domingo, e ele tem que celebrar o mais rápido possível para que a obra não ficasse, imagine ele morrer, e a obra ser inaugurada por outro rei. Né? Então, todos esses absurdos que estão ligados ao convento,
O oposto disso é a leveza da passarola. Então, nós temos realmente um caminho para o alto, né? E um caminho trágico, que é a pedra esmagando os trabalhadores de Mafra. Vocês sabem que é uma coisa que uma vez o Saramago contou, e talvez alguns já conheçam, que uma das vezes que ele fez, e ele fez várias vezes uma visita guiada com amigos a Mafra, depois do Memorial do Convento, uma das vezes que eles iam chegando ali, assim, aquelas pequenas escadas que conduziam à entrada da Basílica, havia um homem sentado no lugar e dizia assim: eu estou à espera do senhor, eu vim lhe agradecer. E ele diz, agradecer, mas agradecer por quê? Porque o senhor foi a primeira pessoa que valorizou e que pôs num livro a história de um antepassado meu. E era o Francisco Marques. E o Saramago disse, e é claro que eu não teria a menor condição de dizer para ele: olha, Francisco Marques foi um nome de ficção, né? Eu não... E, no entanto, houve realmente um Francisco Marques esmagado pela pedra, e esse homem estava ali para agradecer. É realmente uma das coisas comoventes, como a história e ficção se misturam, né? E se dão as mãos. Né? E daí talvez venha uma dúvida em relação aos monumentos, não é? E dar lugar a outros heróis da história, a outras pessoas que no fundo não são conhecidas, como o caso desse senhor. Pois é, claro. Então, e o Saramago dá isso, porque ao fazer aquele alfabeto da amostra, né, Alcino, Braz, né, ele próprio diz: alguns nomes talvez nem sejam do lugar ou do tempo, mas não importa, porque haverá sempre outros trabalhadores que ocuparão esse lugar. Né? E abre espaço justamente para esse campo rico, né, da nova história feita. E é muito interessante pensar o quanto os historiadores da nova história, como Georges Duby, por exemplo, foram marcantes na formação do Saramago. O Saramago foi o tradutor do Tempo das Catedrais. É engraçado, eu, quando li o Tempo das Catedrais, não prestei atenção, como muitas vezes a gente faz, né? Eu era estudante da licenciatura, nunca prestei atenção quem havia feito a tradução. E foi no momento da tese em que eu olhei, enfim, esse texto tinha sido traduzido pelo Saramago. O Saramago chegou ao Rio de Janeiro carregando na mão o livro Dialogue du Billardreau. Quer dizer, e um Saramago que, nos cadernos de Lanzarote, no dia da morte de Georges Duby, diz: morreu Georges Duby. E estão tristes, estão todos os historiadores, mas também alguns romancistas, nesse caso, este que vos fala. E sem o Duby e sem a Nouvelle Histoire, talvez não tivesse havido o Memorial do Convento ou a história do Cerco de Lisboa. Quer dizer, essa gratidão em relação ao Duby, né, é uma marca de uma nova história que é feita com aqueles que são os desconhecidos, les oubliés de l'histoire, né, para retomar ainda o título de um outro livro importante nessa linha. Aliás, a professora, na sua tese, parafraseou Georges Duby em dizendo: a história é, acima de tudo, uma arte essencialmente literária. A frase é dele, né? E é literária sem diminuir a história, porque a história ficará sempre como um projeto para encontrar a verdade, um projeto de verdade. Mas ele diz: entre as marcas há alguma coisa que é a poesia. E ele diz: e é bom que assim seja. Não só a história caminha sabendo que ela é uma narrativa e, portanto, ela está comprometida com aquele que escreve e, portanto, ela não pode ser uma objetividade total. Né? A ideia que nós tínhamos, que se tinha no século XIX, de que a ciência, a história como ciência, podia ser ciência porque era preciso ir às fontes, e as fontes dizem a verdade. Não, as fontes nem sempre dizem a verdade, porque as fontes são feitas pelos homens, e quem faz a história são aqueles que são os vencedores da história. Né? Eu brinco muito com os meus alunos assim: quando a gente quer saber a história da conquista da Gália,
nós temos que ler De Bello Gallico, de Caio Júlio César, que foi quem venceu. Agora, se nós quisermos a história do vencido, temos que ler o Asterix. Né? É a possibilidade, porque os gauleses não deixaram uma história da conquista, né, escrita. Então, o jeito é ler o Asterix. Bom, temos aqui duas questões. A primeira é do Pablo Fontoura, que diz, ele escreve em espanhol, se há alguma subtilidade ou pontos cegos do ensaio sobre a cegueira, ou mesmo na obra de Saramago, que dificilmente é percebido pelas pessoas, mas que alguém nas suas pesquisas, assim como a personagem do livro, foi capaz de ver. Não sei se Saramago chegou a desvendar alguma característica pouco observada na sua obra. Se há alguma subtilidade ou pontos cegos do ensaio sobre a cegueira, ou mesmo na obra de Saramago, que dificilmente é percebido pelas pessoas, mas que alguém nas suas pesquisas, assim como a personagem do livro, foi capaz de ver. Portanto, quer dizer, a personagem do livro é a mulher do médico, né? Ela tem, quer dizer, já há uma coisa diversa das demais, é que essa cegueira é uma cegueira branca. Né? Portanto, desde o início, o narrador dá conta, já nos mostra que nós não estamos diante de uma cegueira comum. Esse livro, além do mais, faz eco a outros romances, a outros textos que referem pestes. Né? Por exemplo, La Peste do Camus é um texto que sobrevém, né? Vem à nossa memória como uma referência importantíssima. Né? Também a peste chega e vai sem explicação, no caso do Camus. Né? O absurdo da peste. E veja que, mesmo no caso do Camus, que é o homem do absurdo, né, do conceito do absurdo, mas nesse romance em que ele mostra a possibilidade de revolta, né, o homem que já age e com um intuito não de contradizer, de assumir o absurdo, mas não abdicar da luta. Né? Então, por exemplo, o personagem do médico, do Dr. Humbert, né, que vai a fundo na luta contra a peste, e, muito interessante, o padre, que inicialmente, né, acho que ele se chamava Panlu, e que inicialmente parte de uma ideia de que, pronto, Deus explica tudo, e mesmo o absurdo é inexplicável, mas quando morre uma criança, ele se espanta, mais ou menos como no texto de Dostoiévski, esse espanto diante da morte da criança, do sofrimento de uma criança. Então, no caso do Saramago, esses pontos desconhecidos, ou pelo menos inesperados, têm a ver com essa cegueira, que não é uma cegueira qualquer, é uma cegueira metafórica, é aquela cegueira de que nós ainda padecemos. Nós estamos cegos, somos cegos que veem e cegos que vendo não veem. Então, talvez esse seja a metáfora contraditória, né? E a mulher do médico que se dá conta, até o fim, de que essa cegueira pode permanecer. O livro não termina num happy end. Não é assim, olha, todos viveram a tragédia, agora vamos recomeçar. Não, é só uma ilhazinha pequena, mas essa ilha permanece lá. Outra questão, de Maria Dória. Pablo Fontoura agradece. Obrigada. Portanto, Maria Dória, muito obrigada à Fundação Gulbenkian e nomeadamente à professora Teresa Cerdeira por esta oportunidade fabulosa de mergulhar na obra de Saramago e no ensaio sobre a cegueira. Gostava de perguntar como interpreta a eleição da mulher que vê e do homem que abre ao mundo numa conjuntura de complementariedade e interdependência dos sexos.
Bom, isso nós temos que voltar à obra do Saramago, de maneira geral, em que a figura feminina é sempre uma guia. Né? É interessante lembrar que, por exemplo, no Levantado do Chão, que é um romance de marca épica, de revolução de trabalhadores, portanto, um romance basicamente masculino, né? São os homens que vão à luta e que vão... o narrador diz uma coisa muito interessante, lá pelo meio do caminho, diz assim, de homens se há de falar, mas cada vez mais de mulheres. E ao lado do caminho ascensional, da descoberta, da tomada de consciência da sua iniquidade, e, sobretudo, da sua possibilidade de reverter esse lugar de opressão, ao lado disso existe também uma caminhada feminina. A gente tem uma Sara da Conceição, que é a primeira, mulher do Domingos Maltempo, mãe de João Maltempo, que é uma sombra que fica assim, o marido beberrão, né? E ela do lado de fora, esperando por ele, porque sabe que ele vai sair bêbado, não vai encontrar o caminho de casa, e ela está ali, uma sombra na sombra. E, no entanto, ela não é uma mulher qualquer. Ela escolheu Domingos Maltempo, ela saiu de casa, ela fugiu de casa, ela ficou grávida, ela rompeu com o status quo. Né? Em seguida, Faustina, que é a mulher de João Maltempo, que é alguém que acompanha, que vai ouvir, sobretudo. Ela que depois ficará surda. E é quase um paradoxo, porque Faustina é aquela que ouve João. Né? E, no final, quando ela já não pode, eles se unem a partir de um laço. Ele diz assim, o narrador diz, como o João descobre que já é tempo de atar aquele nó, atar o nó é casar-se com Faustina, né? E lá no final, na hora de morrer, Faustina é surda, dá a cama para João ficar sozinho e amarra um cordel no pulso direito dela e no pulso esquerdo dele, porque se a dor for muito grande e ele não tiver como suportar, ele sacode o braço e ela virá a cama para lhe dizer, a única coisa que ela pode fazer é lhe dizer boas palavras. Né? E o narrador diz uma coisa bonita, ele diz, raras são as pessoas que podem ter tanto. E todo o caminho, a Gracinda Maltempo é aquela que vai à luta, que diz para a mãe, olha, fica com a minha filha, porque eu vou a Montemor e vou lutar com o meu marido, ao lado do meu marido, e, finalmente, Maria Adelaide Espada, que vai sozinha à fonte. Quer dizer, nem casada é aquela que luta sozinha e que recupera aquela jovem que, na Idade Média, foi violentada, e ela agora vai com uma abraçada de fetos, enfim, para comemorar a festa, né, do 1º de maio. Então, no Saramago seria a Blimunda, a Maria de Magdala, né? E são todas mestras, são elas as que gerenciam, né? Que fazem movimentar a narrativa. E no caso da mulher do médico, é isso, quer dizer, ela também é mais uma dessas grandes mulheres, e, sobretudo, eu digo, o fato dela ver não é um prêmio. O fato dela ver é mais uma dor. Né? Mas o narrador precisa dela, e é ela que dirige. Comentários, se há mais questões. Se não, vamos ficar por aqui. E, bom, penso que não. Portanto, vamos agradecer então à nossa convidada, a professora Teresa Cristina Salgueira, por este belo encontro. Foi muito bom, foi uma verdadeira aula magistral em torno da obra de José Saramago, com estes 2 romances, Levantado do Chão e Ensaio sobre a Cegueira. Queríamos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e que participaram com as questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. E, portanto, este encontro vai ser colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter.
E recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá em dezembro. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Obrigada. É. Obrigada, Cristina. Obrigada, Isabel. Enfim, obrigada à Fundação Carlos Gulbenkian. Obrigada. Desculpem, só uma coisa. Vou ver agora aqui uma questão. Se ainda podemos... Porque não? A Inês Levico, a professora Teresa, demonstrou como os vagalumes existem em todos os romances de José Saramago. No entanto, a literatura de José Saramago também é uma literatura do mal, como demonstrou no seu ensaio Carlos Nogueira, é um ensaio que vem de ser recentemente publicado. Se considerarmos o último romance, Caim, em que a esperança no homem desaparece, já que Caim mata a família de Noé e o obriga a suicidar-se, poderemos considerar que no final da sua vida José Saramago ficou desesperado? Mas isso é essa é uma boa pergunta que a gente merece uma resposta, porque eu tenho um apreço especial sobre Caim, por Caim. É verdade que o movimento final do romance é um movimento de desespero. Caim, no momento que mata o irmão, diz a Deus, o Caim do Saramago, né? Matei-o, mas queria matar-te a ti. Pelo desejo, estás morto. E ao final da saga que lhe foi imposta, como um destino de percorrer tempos e espaços e, de certo modo, percorrer os primeiros livros do Antigo Testamento, né, que se alongam por um tempo desmesurado e ninguém seria capaz de percorrê-los todos, né, porque são talvez milênios no meio dessa história, ou pelo menos séculos. O que nós temos é que o personagem de Caim, que foi fadado a caminhar por tempos e espaços diversos, ele se torna José Saramago, no sentido de que ele é testemunha da história. Então, o que ele vem se o final é o desespero de matar os homens, já que não pode matar Deus, mata-se o homem, porque matando-se o homem não existe criador sem criatura. Não é? Se ele mata a criatura, ele matará, evidentemente, o criador. Bom, mais uma vez, quer dizer, Jesus tinha tentado fazer isso no Evangelho segundo Jesus Cristo e não conseguiu no último momento. Queria morrer como um condenado qualquer. Foi esse o trato que ele fez com Judas, né? E Judas foi o único que, na verdade, o entendeu e que poderia ter levado a cabo o seu desejo de morrer como um condenado comum e não como aquele que daria início ao cristianismo para evitar justamente o mar de sangue. Ele chega até o momento da crucifixão, em que, em princípio, ele poderia ter dado a volta, mas é claro que não se dá a volta a uma tradição judaico-cristã. E o que acontece? Surge traidoramente do céu a voz de Deus que diz: este é o meu filho muito amado. Que não são palavras que se encontram na Bíblia no momento da crucifixão. São palavras que se encontram no momento do batismo. É no batismo que Deus aparece no céu e diz a João Batista e aos demais: este é o meu filho muito amado. Identifica o Cristo. Pois o Saramago faz uma volta, né, uma cambalhota, e faz com que essas palavras sejam as palavras de Deus no momento da crucifixão. E são palavras traidoras, porque ele faz exatamente aquilo que Jesus não queria. Jesus não queria morrer identificado. Não adiantou nada, Deus foi mais poderoso do que ele, e ele morreu. A única coisa que ele pôde fazer foi ripostar: homens, perdoai-o, porque ele não sabe o que fez, né? Ao invés do famoso Deus, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, agora, em Caim, mais uma vez, ele não consegue o passo final, porque mesmo tendo matado toda a humanidade, isto é, a família de Noé, ele sobrou. E não cabia a ele, pelo fado de Deus, matar-se. Ele teria que morrer ao longo do tempo. E, nesse caso, ele é um desses homens que continuam confrontando
Deus a cada instante na sua existência. O diálogo não acaba. E, sobretudo, ao longo do tempo, digamos, o destino de Caim foi nos mostrar, nos fazer, sobretudo, ele como testemunha de todas as terríveis violências que Deus impôs ao homem. Então, a violência de Sodoma e Gomorra, sobretudo, e talvez a mais simbólica de todas, no sentido de que ela nos vem sempre ao espírito, é a morte de Isaac. A morte, não, o sacrifício de Isaac, né, por Abraão, e que, narrado por José Saramago, tem um tom jocoso, um tom terrivelmente jocoso, né? Porque, na verdade, no texto bíblico, o anjo chega e diz a Abraão: Abraão, não levantes a mão contra teu filho, porque Deus já viu a tua fé. No texto do Romance de Saramago, o anjo não chega porque houve um problema mecânico na asa, ele também não sabia muito bem em que monte aquilo se encontrava, ele se atrasou, e quem salva Isaac é Caim. É Caim que segura a mão de Abraão. E, então, há todo um momento em que Caim está ali como testemunho e dá testemunho dessa violência que Deus faz aos homens. Então, não me parece, quer dizer, é também um romance de aprendizado nesse sentido para nós. Eu vou contar uma coisa engraçada aqui, que é verdadeira. Quando o Saramago escreveu o ensaio sobre a cegueira, eu vou falar porque é uma pessoa tão conhecida e tão querida, a professora Cleonice Berardinelli ligou para mim, nós tínhamos recebido o livro do Saramago enviado de Portugal ao mesmo tempo. E ela, muito rapidamente, leu o livro, e eu estava no meio, crianças, e, enfim, estava ainda nos primeiros momentos do livro. Ela ligou para mim e disse: Tereza, você já leu o romance? Eu disse: ai, dona Cleusa, devo estar lá na página 100 e poucos, mas estou gostando muito. E a senhora não gostou? Ela disse assim: gostei muito, mas estou tão aflita. E eu disse: por quê? Eu disse: porque acho que ele tem razão. E isso dito por uma pessoa que é absolutamente cristã, católica, que vai à missa todos os domingos. Enfim, o que mais me afligiu é que eu acho que ele tem razão. Então, esse modo de ler as avessas, de oferecer um outro lugar, um outro ponto de vista, é uma das artes da literatura. Eu acho que é assim que, finalmente, nós entendemos que a literatura nos oferece um mundo outro, que não é apenas o mundo que nós temos, mas um mundo visto pelos olhos demais. A professora Agnès Levéco agradece também a sua resposta. E penso que agora vamos mesmo ficar por aqui. Portanto, pronto. Muito obrigada uma vez mais à professora Teresa Cristina Cerdeira e a todos. E até breve para um novo encontro no mês de dezembro. Muito obrigada e uma boa tarde. Para vocês também.